Bom dia, galera do primeiro ano, tá? Vamos para mais uma videoaula. Na aula passada nós estamos falando de ligação química. Na aula anterior nós falamos de ligação iônica, onde, né, um ia ceder, o outro ia o quê? Ganhar elétrons, tá? Foi a ligação iônica, beleza? Hoje nós vamos falar da ligação covalente, tá? Na ligação covalente é o mesmo objetivo da ligação iônica, obter 8 elétrons na última camada, né, na camada de valência, que é uma configuração de quem? Dos gases nobres, né, que estão na tabela periódica, lá na família 8A, como gases nobres. Exceto o hélio, que tem 2, né, já expliquei isso para vocês. Então, vamos lá, aqui, falar um pouquinho das ligações covalentes. A ligação covalente ocorre o quê? Compartilhamento de elétrons. Nós não compartilhamos informações na internet, quando a gente acha um post legal, o que é que a gente faz? A gente compartilha aquele post. A mesma coisa, aquela postagem, né? Post, uma postagem assim. Então, a gente compartilha, né? Vai compartilhando e vai viralizando na internet. Aqui vai ocorrer o compartilhamento de quê? De elétrons, tá? Então, o cloro, por exemplo, ele é Cl2. Então, a união de duas moléculas, de dois átomos de cloro, né? Vai formar o cloro Cl2, beleza? Vamos lá. Então, aqui, o cloro, ele está na família, deixa eu ver aqui, cloro, família 7A. Se ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, eu desenhei aqui as duas moléculas de cloro e coloquei os 7 elétrons. Beleza? Eu coloquei os 7 elétrons. Tá, vamos contar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos contar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, qual é o objetivo? A regra do octeto. Ter 8 elétrons na camada de valência. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele não vai nem ceder, nem doar, ele vai compartilhar elétrons. Então, aqui vai ocorrer o compartilhamento de elétrons. Então, ele vai compartilhar quanto? Esse par aqui, ó, vai ser compartilhado. E aí, agora, o que vai acontecer quando eu for contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está com 8 elétrons na camada de valência. O outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está com 8 elétrons. Então, agora eu tenho o que, professora? O Cl2, tá? Quantas ligações eu fiz aqui? Quantos compartilhamentos eu fiz? Compartilhei um par de elétrons. Então, ó, se eu for representar, ia ficar assim, Cl, tracinho, Cl. Esse traço significa o quê? Uma ligação, uma única ligação, um único o quê? Compartilhamento de elétrons, beleza? Vou dar outro exemplo aqui para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui e vou colocar outro exemplo. Vou colocar o oxigênio, certo? O oxigênio. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá para o oxigênio. Aqui está o oxigênio, duas moléculas de oxigênio. Vou pegar aqui um piloto preto e vamos colocar aqui. O oxigênio, deixa eu olhar na minha tabela aqui, ele está na família 6A, ou grupo 16. E ele tem 6 elétrons na camada de valência. E o objetivo é obter o quê? A regra do octeto, 8 elétrons, tá bom? Então, eu vou desenhar os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. O que é que vai? O oxigênio molecular é o quê? O2, é isso? Por isso que tem 2 oxigênios. Então, vai ter o quê? Compartilhamento de elétrons. Então, eu vou compartilhar um par de elétron e eu vou ter que compartilhar outro par de elétron, para que ambos tenham o quê? 8 elétrons. E agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ok. O outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu compartilhei elétrons e ambos tiveram o quê? 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui vai formar o oxigênio molecular O2, tá? Então, foram quantos compartilhamentos de elétrons que ocorreram? 2. Então, ó, a gente bota aqui uma dupla ligação, beleza? Outro exemplo para vocês não esquecerem nunca mais. Vou apagar aqui, galera. Posso apagar? Posso, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Vamos ver nitrogênio. Família 5A, o nitrogênio. Então, nitrogênio N, não é isso? Bom, então o que acontece com o nitrogênio? Ele está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu desenho o que? Os 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 1,
2, 3, 4, 5. Então, o que é que vai acontecer? Vou desenhar ao contrário aqui. O que é que vai acontecer com o compartilhamento de elétrons? Porque o objetivo é ter 8 elétrons na camada de quê? De valência. Então, vamos lá. Só que o quê? Cada um tem 5, tem que compartilhar quantos pares? 3. Então, ó, um compartilhamento, o outro compartilhamento e outro compartilhamento. Então, agora eu vou contar. Esse primeiro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizei. O outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, eu compartilhei 3 pares de elétrons. Então, vai formar o quê? O N2, não é isso? O nitrogênio, aquele que participa lá, que é fixado, né, pelas bactérias, beleza? Então, ele fez o quê? Compartilhou. Quantos compartilhamentos ocorreram? 1, 2, 3. Então, uma tripla o quê? Ligação aqui. Certo, gente? Ok? Então, essa é a nossa ligação o quê? Covalente. Agora, vamos ver depois algumas características dessa ligação covalente. Um grande beijo e até a próxima aula. Galera, continuando a explicação aí sobre as ligações químicas, a gente está falando da ligação, né, covalente, onde ocorre compartilhamento de elétrons, tá? Então, aqui eu trago um exemplo de ligação covalente, que é a sílica, né? A sílica aí ocorre a ligação entre o silício, que é usado em circuitos eletrônicos também, né, nas placas, aquelas placas eletrônicas que tem no nosso celular, no nosso computador, e com molécula com oxigênio, e aí forma o que? A sílica, tá? Através de ligação iônica. E a sílica, ela tá presente aí aonde? Na areia do que? Da praia, não é isso? Então, a ligação covalente, gente, é para que os átomos alcancem o quê? A instabilidade eletrônica necessária que eles compartilhem seus elétrons em um único quê? Orbital, com o objetivo de obter 8 elétrons na camada de valência, e aqueles átomos que se estabilizam com 2, como o hidrogênio e o hélio, vão ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Em relação à sílica, é importante lembrar, né, que a sílica, no grande processo de mineração, né, para retirada, tem uma doença, né, a silicose, que é uma doença causada exatamente pela inalação de finas partículas de sílica cristalina, que são absorvidas pelos pulmões, que por sua vez reage causando o quê? O acúmulo no tecido fibrótico, isto é, o pulmão vai o quê? Endurecendo, tá? É só uma curiosidade para vocês, lembrando que a sílica faz ligação covalente, tá? O oxigênio, tá? Professora, quem faz ligação covalente, né, na tabela periódica? A metal com a metal faz ligação covalente, a metal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio, certo? Então, a ligação covalente, mais uma vez, é o que? O compartilhamento de elétrons, tá? Observe aí o hidrogênio, a molécula de oxigênio, H2. H2 é a fórmula o que, gente? Molecular, não é isso? A gente representa aí o número de átomos, certo? E aí, observe, o hidrogênio, ele tem um elétron lá, e aí ele vai compartilhar vai ter 2 hidrogênios e vai compartilhar esses elétrons, certo? Para obter 2 elétrons na sua camada e ficar estável, já que ele se estabiliza com 2 elétrons. Aí mostra no orbital e compartilhamento, né, de um par aí de elétron, tá, gente? A outra coisa que acho que eu já falei na outra aula em relação às fórmulas, né? Essa forma que tem H2 é a forma molecular, a forma que mostra os elétrons é a forma eletrônica, e a fórmula que mostra o tracinho, mostrando a ligação covalente, né? Quando tem um tracinho porque compartilhou um único par de elétrons, é a fórmula estrutural, certo? Porque pode aparecer nas atividades de vocês, ok? Bom, vamos lá, só para a gente continuar. Isso eu não vou falar nesse momento, tá? A ligação covalente simples, eu já expliquei, a ligação onde ocorre apenas o que? Um compartilhamento de um par de quê? De elétron, né? Se vai representar estruturalmente por apenas um tracinho, tá? Aqui mostrando o cloro, que faz ligação covalente simples, né? E aqui a gente tem também, né, o outro elemento fazendo aí a ligação, o cloro ligando compartilhando com elétrons com hidrogênio, com o objetivo do cloro obter, né, nesse caso, 8 elétrons e hidrogênio estabilizando com 2, certo, gente? Também faz ligação simples, porque compartilha um par de elétrons, ok?
A ligação covalente dupla, como eu já expliquei, vai ter o compartilhamento de 2 pares de elétrons. O oxigênio molecular, ele faz isso, tá? E a ligação tripla, a gente vai ter o compartilhamento de 3 pares de elétrons, tá? A gente tem a forma molecular, N2, a forma estrutural, que é a fórmula que mostra, né, a quantidade de compartilhamento, a tripla ligação nesse caso. E aqui a gente tem a fórmula, eletrônica, que mostra aí como os elétrons estão compartilhados, tá bom, gente? Então, é isso que eu falei para vocês. Em relação às características da ligação covalente, os compostos moleculares possuem ponto de fusão e ebulição baixos comparado aos das substâncias iônicas, certo? Nas condições ambientais, podem ser encontrados tanto no estado gasoso, líquido ou sólido, quando puros, não conduzem correntes elétricas em nenhum estado físico, nem no gasoso, nem no líquido, nem no sólido, e poderão conduzir corrente elétrica em soluções aquosas, dependendo de haver o que, ou não a formação de íons, tá? É um fenômeno que a gente chama de ionização, tá? Então, essas são algumas características da ligação covalente. Depois a gente vai voltar para ver em relação a algumas outras características da ligação covalente, que a gente continua na próxima aula. Um grande beijo e fiquem com Deus.